Oi pessoal, me chamo Lucas Welter, sou acadêmico do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Jaraguá do Sul, RAL. Também sou integrante do grupo de robótica deste mesmo campus. Eu vou apresentar para vocês hoje, falar um pouquinho sobre um projeto de extensão que a gente realizou no ano passado, no ano de 2019. O projeto de extensão que a gente realizou foi totalmente baseado nesses termos que a gente tem ouvido no dia a dia, nos noticiários, os termos sobre indústria 4.0, sobre automação, toda aquela questão de robôs sendo inseridos dentro das fábricas, substituindo o trabalho humano e também no comércio, outras aplicações, mas o que a gente mais ouve é dentro das indústrias, né? E no comércio, é o mais comum no dia a dia. Então, assim, a gente realizou um projeto de extensão para alunos de escolas públicas. Por quê? Alunos de escolas públicas geralmente terminam os seus estudos não habituados com esses termos, né, de automação, indústria 4.0, não conhecem um pouco desta área, né? Então a gente tentou viabilizar um pouco para eles, ofertando um mini curso dentro do campus, sobre robótica. O tema do mini curso foi Robótica como Princípio Educativo. Para conseguir realizar esse mini curso, a gente utilizou um kit da Lego. É um kit onde a gente recebe uma caixinha, onde vem vários componentes de Lego dentro da caixa e também vem alguns componentes eletrônicos. Então, com este kit você consegue montar o seu robô de várias formas com essas pecinhas que você consegue encaixar uma na outra e também colocar esses componentes eletrônicos em conjunto com estas pecinhas. Você consegue dar vida a um robô de diferentes formatos. Tudo isso utilizando apenas este kit da Lego. Então, para fazer o mini curso, a gente dividiu ele em 3 etapas. Na primeira etapa, nós, integrantes do mini curso, passamos uma breve introdução assim, de como foi toda essa questão da robótica, como que surgiu esse termo, como que foi a evolução, como que está a situação atual da robótica no nosso dia a dia. E por segunda etapa, nós fizemos uma introdução à lógica de programação. Essa introdução à lógica de programação foi mais estimular o raciocínio lógico do estudante, porque para você conseguir estar usando os robôs, estar fazendo essa programação para eles, você tem que ter uma base de lógica, né? Uma base de lógica de programação, onde você tem que entender como que você vai conversar com este robô, que são os famosos algoritmos que a gente tem. Você tem que dar passo a passo do que o robô precisa fazer, você tem que pensar desta maneira, né? Então, a segunda etapa foi fazer com que o aluno, a criança, consiga estar pensando desta maneira, né? Aí, na terceira etapa, a gente passou a questão de eles estarem programando dentro dos softwares. Dentro do software da Lego, né? Um software chamado Mindstorms, disponibilizado pela Lego, onde a gente faz toda a programação para este robô, passa essa programação para o nosso componente eletrônico, chamado CLP, é o cérebro do nosso robô, lá a gente passa a programação para ele, aí sim o robô vai executar essa programação que a gente fez no software, né? Então a terceira etapa foi isso, e também a gente fez um campeonato interno, ali um campeonato entre eles, eram cerca de 20 estudantes que estavam no mini curso, eles conseguiram colocar em prática todo esse conhecimento ao longo do mini curso. Durante a execução do mini curso, nós integrantes da equipe realizamos algumas pesquisas com eles, alguns questionários, e um dos mais relevantes, o mais relevante assim que a gente encontrou, foi que aproximadamente 2/3 dos nossos estudantes não tinham tido contato com nada que envolvesse essas áreas tecnológicas, né? Alguns não conheciam nem esses termos, né? O que era robótica. Então a gente assim concluiu que de maneira geral esse mini curso foi muito proveitoso para eles. Pode ser que algum deles até resolva ingressar num curso técnico, um curso de graduação futuramente, né? Quando eles terminarem os estudos básicos deles. Então, de maneira geral, foi este o nosso projeto de extensão, um mini curso de robótica para estudantes de escolas públicas.